A primazia da pregação. Por que estou preparado para falar e palestrar sobre a pregação? Há certo número de razões. Esse tem sido o trabalho de minha vida. Estou no ministério há 42 anos e a maior parte de meu trabalho tem sido a pregação. Além disso, a pregação é algo sobre o que estudo constantemente. Ao pregar durante todos estes anos, tenho estado consciente de minhas inaptidões e meus fracassos. Isso me tem levado, inevitavelmente, a muito estudo, debate e interesse geral sobre o assunto. Entretanto, em última análise, a minha razão é que a obra da pregação é a mais elevada, a maior e a mais gloriosa vocação para a qual alguém pode ser chamado. Se alguém quer conhecer outra razão, eu diria, sem hesitação, que a mais urgente necessidade da igreja cristã na atualidade é a pregação autêntica. E visto que esta é a maior e mais urgente necessidade da igreja, evidentemente, ela é também a maior necessidade do mundo. Esta afirmativa a respeito da pregação como a mais urgente necessidade nos leva à primeira questão que devemos considerar juntos. Existe qualquer necessidade da pregação? Há algum lugar para ela na igreja e no mundo moderno, ou a pregação se tornou algo bastante fora de moda? O próprio fato de que temos de apresentar essa pergunta e de considerá-la é, segundo me parece, o comentário mais iluminador sobre o estado da igreja no tempo presente. Sinto que essa é a principal explicação para a condição mais ou menos perigosa e a ineficácia da igreja no mundo de nossos dias. Toda a questão a respeito da necessidade da pregação e do lugar dela no ministério da igreja está sendo contestada nesta época, isto é, motivo por que temos de começar nesse ponto. Com grande frequência, quando pedimos a alguém que faça preleções ou fale acerca da pregação, tal pessoa apressa-se a considerar métodos, maneiras, meios e técnicas. Acredito que isso está completamente errado. Devemos começar pelas pressuposições, pelo pano de fundo, bem como pelos princípios gerais, porquanto, a menos que eu esteja redondamente enganado, a dificuldade principal se origina do fato de que as pessoas não têm pensamentos claros sobre o que a pregação realmente é. Portanto, tratarei da questão de modo geral, antes de abordar quaisquer particularidades. Eis, portanto, a grande indagação. Podemos justificar a pregação? Há qualquer necessidade da pregação no mundo moderno? Isso, como você sabe, faz parte de uma questão mais ampla. Vivemos numa época em que não somente a pregação, mas também a existência da própria igreja está sendo contestada. Você deve estar familiarizado com o que se diz a respeito de, aspas, cristianismo irreligioso, fecha aspas, e com a ideia de que talvez a própria igreja seja o maior empecilho à fé cristã. E de que, se realmente queremos ver as pessoas se tornarem cristãs e o mundo, aspas, cristianizado, fecha aspas, conforme dizem, temos de nos livrar da igreja, porque ela se transformou num obstáculo entre as pessoas e a verdade que há em Cristo Jesus. De fato, temos de concordar com grande parte dessas críticas sobre a igreja. Há tantas coisas erradas na igreja, tradicionalismo, formalidade, ausência de vida e assim por diante. Seria inútil e totalmente insensato negar tal coisa. Com frequência, temos realmente de perguntar a respeito de determinadas congregações e comunidades de pessoas se, afinal de contas, elas merecem o título de igreja. A igreja pode se degenerar tão facilmente numa organização ou mesmo, talvez, num clube social ou algo desse tipo, que por muitas vezes é mister questionar todo o assunto da própria igreja. No entanto, nosso objetivo nessas preleções não é esse. Nem trataremos da natureza da igreja, mas, por fazer parte da atitude geral para com a igreja, essa questão da pregação, como é óbvio, terá de ser salientada de forma aguda. É desse tema que tratarei. Qual é a causa da reação atual contra a pregação? Por que motivo a pregação caiu da posição que ocupava anteriormente na vida da igreja e na estima do povo? Não podemos ler a história da igreja, mesmo de forma superficial, sem perceber que a pregação sempre ocupou posição central e predominante na vida da igreja
particularmente no protestantismo. Então, por que esse declínio do lugar e do poder da pregação? Por que se põe em dúvida a necessidade de qualquer pregação? Gostaria de dividir minha resposta em dois tópicos gerais. Em primeiro lugar, há certas razões de ordem geral que justificam isso. Em seguida, há certas razões específicas no seio da própria igreja. Quando digo, aspas, geral, fecha aspas, quero dar a entender certas ideias comuns existentes no mundo fora da igreja. Permita-me ilustrar o que quero dizer. Quando argumento sobre este ponto na Grã-Bretanha, geralmente eu chamo de baldivinismo. Para aqueles que não conhecem o termo, quero esclarecer o que pretendo dizer. Nas décadas de 1920 e 1930, houve na Inglaterra um primeiro-ministro cujo nome era Stanley Baldwin. Esse homem, tão insignificante que seu nome nada representa em nossos dias, exerceu considerável efeito sobre a maneira de pensar das pessoas a respeito do valor do discurso e da oratória na vida do povo. Ele assumiu o poder e o cargo após a época de um governo coligado na Inglaterra, liderado e dominado por homens como Lord George, Winston Churchill, Lord Birkenhead e outros do mesmo caráter. Ora, esses homens eram oradores que sabiam realmente falar. Stanley Baldwin não tinha esse dom. Por esse motivo percebeu que, se tivesse de ser bem-sucedido, era essencial que diminuísse o valor e a importância do discurso e da oratória. Competia com homens brilhantes que eram, ao mesmo tempo, grandes oradores, portanto, ele se passava por um inglês simples, honesto, comum. Dizia não ser grande orador e transmitia a outros sugestões de que um grande orador é um homem em quem não se pode confiar e que não é honesto. Ele apresentava essas coisas como antíteses e o seu método consistia em adotar a postura do inglês comum, que não podia se dar a grande arroubos de oratória e imaginação, mas que fazia declarações simples, diretas e honestas. Essa atitude para com a oratória e o poder do discurso se tornou moda, em especial entre os políticos na Inglaterra. Infelizmente, porém, afirmo que isso tem exercido influência também sobre a igreja. Surgiu uma nova atitude para com a oratória, a eloquência e o falar de uma maneira digna do nome. É uma atitude de desconfiança para com o orador. E, naturalmente, acompanhando isso e reforçando a atitude inteira, tem-se dado uma nova ênfase à importância da leitura. O argumento usado é que, na atualidade, somos um povo mais culto e mais educado, que no passado as pessoas não costumavam ler e dependiam de grandes oradores, grandes preletores e que, agora, isso não é mais necessário, porque temos livros, bibliotecas e assim por diante. Além disso, temos o rádio e a televisão, pelos quais o conhecimento e as informações sobre a verdade chegam diretamente aos nossos lares. Tudo isso, creio eu, tem influenciado a igreja de modo geral, bem como a atitude da igreja e do povo evangélico no que diz respeito à palavra falada e à pregação. Ora, não quero gastar muito tempo em refutar esta atmosfera geral, que é inimiga da pregação. Contentar-me-ei apenas em dizer que é muito interessante a observação de que alguns dos maiores homens de ação que o mundo já conheceu também eram grandes oradores e sabiam realmente discursar. Não foi por acidente, assim penso, que na Grã-Bretanha, por exemplo, durante as duas guerras mundiais deste século, os dois grandes líderes que apareceram em cena também foram notáveis oradores. E esses outros indivíduos que tendem a dar a impressão de que, se um homem sabe falar, ele não passa de um paurador ocioso, têm sido refutados pelos fatos reais da história. Os maiores homens de ação têm sido grandes oradores e, naturalmente, faz parte da função de um líder, servindo-lhe de requisito essencial que ele seja capaz de entusiasmar as pessoas, despertando-as e impelindo-as à ação. Basta-nos pensar em Péricles, Demóstenes e outros. A história geral do mundo demonstra de forma bastante clara. Os homens que verdadeiramente fizeram história eram homens que sabiam falar, podiam entregar uma mensagem e compelir as pessoas a agir por causa do efeito que produziam sobre elas.
Eis a questão de modo geral. Todavia, preocupamos-nos muito mais com certas atitudes da própria igreja ou com certas razões existentes na própria igreja, as quais explicam o declínio da importância dada à pregação. Sugiro que há alguns fatores principais e primordiais neste assunto. Eu não hesitaria em colocar na primeira posição a perda da confiança na autoridade das Escrituras e uma diminuição na crença da verdade. Coloco isto em primeiro lugar porque tenho certeza de ser este o fator principal. Se alguém não for revestido de autoridade, não poderá falar bem, não poderá pregar. Grandes pregações sempre dependem de grandes temas. Grandes temas sempre produzem grandes discursos em qualquer campo e, de fato, isto é particularmente veraz, como é óbvio, no campo da igreja. Enquanto os homens criam nas Escrituras como a palavra de Deus autoritária e falavam alicerçado nesta autoridade, tínhamos pregações grandiosas. Porém, quando isso desapareceu e os homens começaram a especular, a formular teorias, a apresentar hipóteses e assim por diante, a eloquência e a grandiosidade da palavra falada declinaram inevitavelmente e começaram a desvanecer. Na verdade, não podemos lidar com especulações e conjecturas da mesma maneira como a pregação abordava, antigamente, os grandes temas das Escrituras. Mas visto que a crença nas grandes doutrinas da Bíblia começou a fenecer e os sermões foram substituídos por pregações e homilias éticas, por estímulo moral e discursos sociopolíticos, não é surpreendente que a pregação declinou. Sugiro que esta é a causa primária e maior deste declínio. Contudo, há uma segunda causa, e precisamos ser justos quanto a estas questões. Acredito que tem havido uma reação contra o que foi chamado, aspas, os grandes pulpiteiros, fecha aspas, especialmente os da segunda metade do século XIX. Eles podiam ser encontrados em grande número na Inglaterra e também nos Estados Unidos. Sempre achei que o homem mais típico neste particular dos Estados Unidos foi Henry Ward Beecher. Ele ilustra com perfeição as principais características do, aspas, pregador, fecha aspas. O próprio vocábulo é interessantíssimo e acredito ser bem exato. Estes homens eram pulpiteiros e não pregadores. O que quero dizer é que eles eram homens que podiam ocupar um púlpito e dominá-lo e dominar o povo. Eram profissionais. Havia neles muitos elementos de espetaculosidade. Eram habilidosos em manipular congregações, comovendo as emoções dos ouvintes. Finalmente, podiam fazer quase qualquer coisa que desejassem com os ouvintes. Ora, estou certo de que isto tem produzido uma reação, e isso é ótimo. Segundo a minha perspectiva da pregação, estes pulpiteiros foram uma abominação, e de muitas maneiras eles foram os principais responsáveis pela reação atual. É deveras interessante notar que isso já aconteceu em épocas passadas, não somente no que se refere à pregação do Evangelho, mas também em outros campos. Em um livro escrito por Edwin Watt, há uma interessante afirmação sobre a influência das ideias gregas na igreja cristã, e essa afirmação me parece apresentar esta questão de forma admirável. Ele disse que um fato comprovado é que a filosofia caiu em descrédito e desapareceu da vida grega como resultado da retórica e do seu uso crescente. Permita-me citar as palavras de Watt. Ele afirma: se examinarmos mais de perto a história, descobriremos que a retórica matou a filosofia. A filosofia morreu porque deixou de ser real para todos, exceto para uma minoria, passando da esfera do pensamento e da conduta para a esfera da exposição e da literatura. Os seus pregadores pregavam não porque transbordavam as verdades que não podiam deixar de expressar, e sim por serem mestres de frases bem formuladas e viverem em uma época na qual esse tipo de fraseologia tinha valor. Em suma, a filosofia morreu por ter se transformado em sofisma, e o sofisma não pertence a qualquer época ou nação especial. É nativo de todos os solos onde medra a literatura. Logo que surge qualquer estilo especial de literatura, criada pelo gênio de algum grande escritor, surge também uma classe de homens que cultivam esse mesmo estilo, por amor ao próprio estilo. Logo que se dá um novo impulso à filosofia ou à religião, aparece imediatamente uma classe de homens que copiam a forma, sem a substância,
e tentam fazer o eco do passado parecer a voz do presente. Assim tem acontecido com o cristianismo. Esse é fator importantíssimo e penso que tem grande relevância para o ponto que estou frisando acerca da influência perniciosa do pulpiteirismo, na verdadeira pregação. Veja bem, a forma tornou-se mais importante do que a substância. A oratória e a eloquência tornaram-se valiosas em e por si mesmas. Por fim, a pregação tornou-se uma forma de entretenimento. A verdade era notada, prestaram-lhe um respeito momentâneo, mas o que realmente importava era a forma externa. Acredito que vivemos numa época em que está experimentando uma reação contra isso. A reação tem se prolongado até o nosso século, em que, com frequência, há uma forma de pregação popular, sobretudo no evangelismo, uma forma que trouxe descrédito à verdadeira pregação devido à ausência de substância e à atenção excessiva que tem sido dada à forma e à apresentação. Por fim, isso degenera naquilo que tenho descrito como profissionalismo, para não dizer exibicionismo. Finalmente, gostaria de sugerir outro fator, a concepção errônea do que é realmente um sermão e, por conseguinte, do que é a pregação. Isso se encaixa naquele mesmo ponto acerca da forma externa, não da maneira rude à qual tenho feito alusão, mas tenho a impressão que a impressão e publicação de sermões tem exercido péssimo efeito sobre a pregação. Refiro-me particularmente à publicação de sermões. Desde mais ou menos 1890, e ouso dizê-lo, sinto que a escola escocesa de pregadores tem sido a principal ofensora neste particular. Acredito que tudo aconteceu da seguinte maneira. Aqueles homens eram possuidores de um verdadeiro dom literário, e a ênfase foi transferida inconscientemente, uma vez mais, da veracidade da mensagem para a expressão literária. Davam grande atenção às alusões literárias e históricas, às citações e assim por diante. Em outras palavras, aqueles homens, conforme hei de sugerir em preleção posterior, eram ensaístas e não pregadores. Entretanto, quando publicaram seus ensaios como se fossem sermões, esses ensaios foram aceitos como sermões. E, sem dúvida, isso exerceu um efeito controlador sobre a maneira de pensar de muitos crentes no tocante ao que se deve ser um sermão, como também no tocante ao que a pregação realmente é. Portanto, eu poderia atribuir boa parte do declínio da pregação em nossos tempos àquelas efusões literárias que se tem feito passar pelo nome de sermões e de pregação. O resultado de todas essas coisas foi a infiltração de uma nova ideia a respeito da pregação, e esta ideia assumiu formas variadas. Uma das mais significativas ideias foi que as pessoas começaram a falar sobre uma, palestra, durante o culto, em vez de falar sobre o sermão. Por si mesmo, isso indicava uma mudança sutil. A, palestra, não mais um sermão, e sim uma, palestra, ou talvez uma preleção. Tratarei dessas distinções mais adiante. Nos Estados Unidos, houve um homem que publicou uma série de livros com o significativo título de Conversas Tranquilas. Como você deve perceber, conversas tranquilas, em oposição ao, palavreado bombástico, dos pregadores. Conversas tranquilas sobre a oração, conversas tranquilas sobre o poder, etc. Noutras palavras, os próprios títulos anunciam que o homem não tensionava pregar. A pregação, naturalmente, é algo carnal, despido de espiritualidade. O necessário é uma conversa informal, conversas tranquilas, e assim por diante. A ideia pegou. Além disso, no topo desta ideia colocou-se nova ênfase sobre, o culto, aquilo que com frequência se tem chamado de, o elemento da adoração, Ora, essas expressões são muito desencaminhadoras. Lembro-me de um homem que disse em certa ocasião numa conferência, naturalmente, nós, das igrejas episcopais, damos mais atenção à adoração do que vocês, das igrejas livres, Pude determinar o que ele realmente queria dizer. Eles tinham uma forma litúrgica de culto, e nós não a tínhamos, mas ele igualava a leitura da liturgia à adoração. Assim cresce a confusão. No entanto,
Esta tendência existe. Há um aumento do elemento formal no culto à medida que a pregação enfraquece. É interessante observar como os homens das igrejas independentes, das igrejas não episcopais, isto é, ou qualquer outro nome que lhe queiramos dar, tomam emprestado de maneira crescente essas ideias do tipo de culto episcopal, à proporção que a pregação desvanece. Eles têm argumentado que o povo deve ter mais participação no culto e, assim, introduziram a, aspas, leitura responsiva, fecha aspas, bem como mais e mais música, cânticos e salmos. A maneira de recolher as ofertas do povo ficou mais elaborada. O pastor e os membros do coral entram no templo formando uma procissão. É iluminador observar estas coisas. À medida que a pregação entrou em declínio, estas outras coisas foram enfatizadas. E isso tem sido feito de modo bastante deliberado. Tudo isso faz parte da reação contra a pregação, e o povo tem sentido que é mais dignificante dar mais atenção às cerimônias, à forma e ao ritual. Pior ainda tem sido o aumento do entretenimento no culto público, o uso de filmes e a introdução de mais e mais cânticos. A leitura da palavra e a oração foram drasticamente abreviadas, mais e mais tempo consagrado aos cânticos. Já existe um, aspas, líder de louvor, fecha aspas, como se fora um novo tipo de oficial da igreja. Conduz os cânticos e supostamente compete-lhe produzir a atmosfera propícia. Porém, ele gasta tanto tempo para produzir a atmosfera propícia que não resta tempo para a pregação nesse ambiente. Tudo isso faz parte da depreciação da mensagem. E, como se não bastasse, a apresentação de testemunhos. É interessante observar que o declínio progressivo da pregação tem levado os pregadores a utilizarem cada vez mais pessoas para que deem testemunhas, principalmente se tais pessoas são importantes em qualquer ramo da vida. Dizem que isso atrai as pessoas para o Evangelho, persuadindo-as a dar-lhe ouvidos. Se você puder encontrar um almirante, um general ou qualquer outra pessoa que tenha um título especial, ou um jogador de futebol, ou um ator, ou uma atriz, ou uma estrela de cinema, ou um cantor de música popular, ou qualquer outro personagem bem conhecido do público, então dê-lhe a oportunidade de apresentar seu testemunho. Isso é reputado como algo muito mais valioso do que a pregação e a exposição do Evangelho. Vocês notaram que classifiquei tudo isso sob o termo, aspas, entretenimento, fecha aspas. Acredito que todas essas coisas não passam de entretenimento. Mas é para isso que a igreja tem se voltado, ao mesmo tempo em que vira as costas para a pregação. Outro fator importante nesta conexão é a ênfase crescente sobre o, aspas, trabalho pessoal, fecha aspas, como lhe chamam, ou o, aspas, aconselhamento, fecha aspas. Uma vez mais, seria interessante traçar um gráfico quanto a isso, tal como no caso daquelas outras coisas. Descobriríamos exatamente a mesma coisa à medida que a pregação declina, o aconselhamento pessoal aumenta. Isso está em grande voga neste século XX, especialmente desde o fim da Primeira Guerra Mundial. O argumento apresentado é que, devido às novas tensões, pressões e dificuldades da vida do mundo moderno, as pessoas precisam de maior atenção pessoal. Por isso, temos de conhecer as suas dificuldades particulares e lidar com isto de maneira particular. Somos informados de que, somente quando tratamos as pessoas individualmente, podemos dar-lhe a ajuda psicológica necessária, capacitando-as a resolver estes problemas, a vencer suas dificuldades, a viver de modo eficaz e produtivo. Espero abordar adiante algumas destas coisas em maiores detalhes. Agora estou apresentando um quadro geral das coisas que são responsáveis pelo declínio da pregação na igreja cristã e pela posição subordinada que lhe tem dado. Para completar a lista, devo acrescentar, conforme vejo as coisas, a gravação de fitas, a abominação peculiar e especial desta época. Eis aí certas mudanças gerais que têm ocorrido na própria igreja. Até este ponto, venho falando sobre pessoas que acreditam na igreja, que a frequentam. Entre essas pessoas tem havido a mudança no lugar e no papel da pregação. Às vezes, essa mudança se expressa até na forma puramente física. Tenho observado que a maioria dos novos templos erguidos em nosso país não tem mais um púlpito central.
este foi empurrado para um lado. O púlpito costumava ocupar o lugar central. Todavia, isso não acontece mais, e agora vemos a olhar para algo que corresponde a um altar, em vez de contemplarmos o púlpito, o qual geralmente dominava o edifício inteiro. Tudo isso é extremamente significativo. Mas agora, desviemos nossa atenção do que tem acontecido entre aqueles que ainda creem na igreja e voltemo-nos para aqueles que estão sugerindo que a própria igreja talvez seja um empecilho e que nos convém abandoná-la se realmente tivermos de propagar o evangelho. Estou pensando naqueles que dizem: devemos, em certo sentido, romper definitivamente com toda essa tradição que temos herdado. E se realmente queremos tornar as pessoas cristãs, a maneira de fazer isso é nos misturarmos com elas, vivermos entre elas, compartilharmos com elas a nossa vida e mostrar-lhes o amor de Deus por levar as cargas uns dos outros e tornar-nos como elas. Tenho ouvido isto até da parte de pregadores. Eles têm encarado o declínio da frequência à igreja, particularmente na Grã-Bretanha. Afirmam que isto não é surpreendente e que, enquanto os pregadores estiverem pregando a Bíblia e as doutrinas cristãs, não lhe terão o direito de esperar qualquer outro resultado. O povo, dizem eles, não está interessado. O povo está interessado pela política, está interessado nas condições sociais, está interessado nas várias injustiças que as pessoas sofrem em diversas regiões do mundo. O povo também está interessado na guerra e na paz. Assim, argumentam eles, se você quer influenciar as pessoas em direção ao cristianismo, não deve apenas falar sobre política e abordar as questões sociais oralmente, deve também assumir um papel ativo nessas coisas. Se ao menos esses homens que foram separados como pregadores e outros que são proeminentes na igreja saíssem a campo e participassem da política, das atividades sociais e das obras filantrópicas, realizariam maior bem do que se ficassem nos púlpitos e pregassem de acordo com a maneira tradicional. Um famoso pregador da Inglaterra apresentou a questão nestes termos cerca de 10 anos atrás. Ele declarou que a ideia de enviar missionários estrangeiros para o norte da África, na ocasião, ele era missionário naquela região, e de treiná-los para pregarem aqueles povos era algo bastante ridículo, e já chegara o tempo de acabar com isso. Ele sugeriu que, em lugar disso, devíamos enviar crentes para aquela região. Estes arranjariam empregos comuns, misturando-se com o povo e, mais especialmente, envolvendo-se em suas atividades políticas e sociais. Se fizéssemos isso, como crentes, dizia ele, talvez houvesse esperança de que os netos desta geração se tornassem crentes. Como você percebe, este seria o método de fazê-lo. Não seria pregação, nem o método antigo, e sim o misturando-se com o povo, demonstrando interesse e simpatia, tornando-se um deles, sentando-se no meio deles e discutindo sobre os negócios e problemas. Isso está sendo advogado zelosamente em muitos países nestes dias, ou como um meio de atrair as pessoas aos lugares de culto, para que ouçam o Evangelho, ou não apenas como um substituto da pregação do Evangelho, mas como um método muitíssimo superior de propagar a fé cristã. Pois bem, agora a grande indagação é: qual a nossa resposta a tudo isso? Faça a sugestão, ou seja, e isto será a parte mais solene do que espero dizer, que tudo isso é no máximo apenas secundário. Com frequência, não é nem mesmo secundário ou digno de ser mencionado, mas, quando muito, é secundário. Também faça a sugestão de que a tarefa primordial da igreja e do ministro cristão é pregar a palavra de Deus. Cumpre-me substanciar essa declaração. Faço da seguinte maneira e por essas razões. Em primeiro lugar, qual é a resposta dada pela própria Bíblia? Neste caso, confinando-nos exclusivamente ao Novo Testamento, embora também pudéssemos apresentar evidências extraídas do Antigo Testamento, nos profetas, comecemos pelo próprio Senhor Jesus. Por certo, nada é mais interessante na história de Jesus do que observar estes dois lados, ou destes dois aspectos do seu ministério. Nosso Senhor realizou milagres, mas o interessante é que esses milagres não eram a sua obra primordial, eram algo secundário. João, como você sabe, sempre se refere aos milagres chamando-os de, aspas, sinais, fecha aspas. E isso é o que eles eram. Jesus não veio ao mundo para curar os enfermos, os aleijados e os cegos, ou para aquietar tempestades no mar. Ele podia fazer essas coisas e as fazia com frequência.
mas todas elas eram secundárias e não primárias. Qual era o seu objetivo primário? As próprias palavras que ele falou respondem à pergunta. Ele afirmou que era, aspas, a luz do mundo, fecha aspas. Ele disse, aspas, buscais, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas, fecha aspas. Sim, essas coisas são legítimas, mas não são primárias, são secundárias, são as consequências, são o efeito, são o resultado. Ou consideremos a sua famosa resposta às pessoas que lhe perguntaram se deviam ou não pagar impostos a César. Aspas, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Fecha aspas. Esta era a ênfase especial de Jesus. A maioria das pessoas preocupava-se com a primeira coisa. Aspas, dai a César. Fecha aspas. O que geralmente esquecem, Jesus sugere é dar, aspas, a Deus o que é de Deus. Fecha aspas. Além disso, ao que me parece, há algumas informações muito interessantes sobre este assunto naquilo que Jesus fez. Você lembra como, após o milagre de alimentar os 5.000, somos informados de que o povo ficou tão impressionado que veio e tentou arrebatá-lo à força para torná-lo rei? João 6, verso 15. Eles pensaram, aspas, ora, é exatamente isso que queremos. Ele está cuidando de um problema prático, a fome, a necessidade de alimentos. Este é o homem a quem devemos fazer rei. Ele tem poder. Ele pode fazer isso, fecha aspas. No entanto, o que o Evangelho nos diz é que Jesus, por assim dizer, o rejeitou e, aspas, retirou-se novamente sozinho para o monte, fecha aspas. Ele considerou aquilo uma tentação, algo que tendia a desviá-lo de seu propósito. Isso foi o mesmo que aconteceu no episódio das tentações no deserto, acerca das quais lemos em Lucas 4. O diabo ofereceu-lhe todos os reinos deste mundo, e assim por diante. Mas ele o rejeitou deliberada e especificamente. Estas coisas são todas secundárias. Não são a função primária, nem a tarefa principal. Consideremos outro exemplo interessantíssimo encontrado em Lucas 12, verso 14, onde somos informados de que, em certa ocasião, Nosso Senhor falava com os discípulos quando os enviava a pregar e ensinar, e lhes contava sobre o relacionamento deles com Deus e como deveriam lidar com a oposição. Parece que o Senhor fez uma pausa momentânea e, imediatamente, o homem interrompeu com uma pergunta, aspas, mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança, fecha aspas. A resposta que o nosso Senhor deu àquele homem nos fornece, sem dúvida, grande entendimento sobre todo este assunto. Ele se voltou para o homem e disse, aspas, homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Fecha aspas. Noutras palavras, ele deixou claro que não viera ao mundo para fazer essas coisas. Jesus não mostrou que essas coisas não devem ser feitas, é necessário que o sejam. A justiça, a equidade e a retidão têm o seu devido lugar, mas ele não viera para fazer essas coisas. É como se houvesse dito, aspas, não deixei os céus e desci à terra para fazer algo semelhante a isso, pois esta não é a minha incumbência primária, fecha aspas. Por conseguinte, Jesus repreendeu aquele homem. De fato, descobrimos que, muitas vezes, quando ele operava um milagre notável e extraordinário, o povo tentava retê-lo na esperança de que faria mais milagres. Contudo, ele deixava a todos deliberadamente e se retirava para outro lugar. Ali passava a ensinar e a pregar. Ele é, aspas, a luz do mundo, fecha aspas. Esta é a coisa primária, aspas, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, fecha aspas. Todas as demais coisas são secundárias, e você observa que, ao enviar seus discípulos, ele os enviou a ensinar e a expelir, aspas, demônios, fecha aspas. O ensino é a coisa mais importante, e Jesus recordou-lhes que eram a luz do mundo. Assim como ele é a luz do mundo, assim também o crente torna-se a luz do mundo. Aspas, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, fecha aspas. E assim por diante. Sugiro que nos evangelhos, bem como na vida e ministério do próprio Senhor, temos essa indicação clara a respeito da primazia da pregação e do ensino. Após a ressurreição e no restante do Novo Testamento, vemos exatamente a mesma coisa. Jesus esclareceu àqueles homens escolhidos que eles eram, primariamente, aspas, minhas testemunhas, fecha aspas.
Essa seria a primeira e grande tarefa deles. Ele lhe daria outros poderes, mas a principal atividade deles consistia em testemunhar a respeito dele. Também é interessante observar que assim que aqueles homens foram cheios do Espírito Santo no dia de Pentecostes, eles começaram a pregar. Pedro pregou, expôs e explicou a verdade ao povo de Jerusalém. Que fenômeno acontecera e produzira essa transformação nos discípulos? Esta pergunta só pode ser respondida por meio da pregação. Por isso, você acha o sermão registrado na última parte de Atos 2. E quando lemos Atos 3, encontramos outra vez a mesma coisa. Pedro e João curaram o homem que jazia à porta formosa do templo. E isso provocou comoção e interesse. O povo pensava que aqueles seriam realizadores de milagres e que eles obteriam grandes benefícios. Mas Pedro, novamente, começa a pregar e os corrige, desviando a atenção deles, por assim dizer, do milagre que ele e João tinham acabado de realizar para a grande verdade concernente a Cristo e a sua salvação, que é infinitamente mais importante. Os apóstolos sempre colocavam nisso a sua ênfase. E, mais uma vez, em Atos 4, estou considerando isso em detalhes, porque esta é a origem da igreja. Isto é o que ela realmente fazia no começo. A igreja foi comissionada, foi enviada a pregar e a ensinar. E foi isso que ela passou a realizar. Aspas, falavam com ousadia, fecha aspas. O que as autoridades anelavam fazer, acima de tudo, era que aqueles parassem de ensinar e pregar. As autoridades sempre criticaram a pregação muito mais do que os milagres. A pregação e o ensino no, aspas, nome, fecha aspas, os perturbava. Mas a réplica dos apóstolos era, aspas, não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, fecha aspas. Este era o motivo que os impelia a falar, e não podiam evitá-lo. Estavam cônscios da grande compulsão que estava sobre eles. Porém, em muitos sentidos, a mais interessante afirmativa de todas, conforme às vezes penso sobre este assunto, é a que se acha em Atos 6, onde somos informados de que surgiram uma grande crise na vida da igreja primitiva. Além de Atos 6, não conheço nada que fale de modo mais direto sobre o presente estado e condição da igreja e que mostre qual é a sua tarefa primária. A mensagem essencial acha-se nos 2 primeiros versículos, aspas, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Fecha aspas. Não há dúvida de que esta é uma declaração sobremodo interessante e importante. O que a igreja deveria fazer? Ali estava um problema, as viúvas dos helenistas, e elas eram não somente viúvas, mas também necessitadas, precisavam de alimentos. Era um problema social e talvez, em parte, um problema político, mas certamente era um problema social grave e urgente. Sem dúvida, a igreja cristã e seus líderes, em particular, tinham o dever de cuidar daquela necessidade premente. Não tinham? Por que continuariam pregando quando as pessoas passavam fome, necessidade e sofriam? Essa foi a grande tentação que sobreveio de maneira imediata à igreja, mas os apóstolos, sob a liderança e orientação do Espírito Santo, bem como sob a influência do treinamento que haviam recebido e da comissão que lhes fora dada por seu Senhor, perceberam o perigo e disseram, aspas, não é razoável que nos abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, fecha aspas. Isto é errado. Estaríamos falhando em nossa comissão se o fizéssemos. Estamos aqui com a finalidade de pregar esta palavra. Esta é tarefa primordial. Aspas. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Fecha aspas. Ora, nesta passagem, as prioridades são estabelecidas de uma vez para sempre. Esta é a tarefa primordial da igreja, a incumbência primária dos líderes da igreja, aqueles que foram colocados nesta posição de autoridade. E não podemos permitir que qualquer coisa nos desvie disso, do melhor que seja a causa, por maior que seja a necessidade. Esta é, com certeza, a resposta direta a muito daquele falso pensamento e raciocínio a respeito destas questões nesta época. E se examinarmos do começo ao fim o livro de Atos, encontraremos a mesma coisa em todo o relato. Eu poderia conduzi-los na consideração de capítulo após capítulo e mostrar-lhes esta mesma verdade.
Quero restringir-me, porém, a mais um exemplo. No capítulo 8, somos informados sobre a grande perseguição que se levantou em Jerusalém e sobre a dispersão de todos os membros da igreja, exceto os apóstolos. Que fizeram eles? O versículo 4 nos diz, aspas, entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra, fecha aspas. Isso não significa a pregação feita a partir de um púlpito. Alguém já apresentou a sugestão de que essa expressão deveria ter sido traduzida por, aspas, tagarelar, fecha aspas, a palavra. O principal desejo e preocupação daqueles crentes era anunciar ao povo a palavra. Aspas, Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo, fecha aspas, versículo 5. Neste versículo, emprega-se uma palavra diferente. Esta palavra significa anunciar, como arauto, e aproxima-se mais da figura de um pregador do púlpito ou de pé, em um local público, dirigindo a palavra ao povo. Assim, esta verdade sobre a pregação atravessa todo o livro de Atos. Nas epístolas, por semelhante modo, o apóstolo Paulo relembra a Timóteo que a igreja é, aspas, coluna e baluarte da verdade, fecha aspas. A igreja não é uma organização ou instituição social, não é uma sociedade política, não é uma sociedade cultural, é, aspas, coluna e baluarte da verdade, fecha aspas. Paulo, ao escrever a Timóteo, coloca o assunto nestes termos, aspas, e o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros, fecha aspas, 2 Timóteo 2, verso 2. A palavra final de Paulo a Timóteo é esta, aspas, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Fecha aspas. Eis a mesma verdade apresentada de modo bem claro. Abordei apenas superficialmente o argumento, bem como a sua asseveração nas páginas do Novo Testamento. Tudo isso é amplamente confirmado na história da igreja. Não se torna evidente, quando temos uma visão panorâmica dessa história, que os períodos e eras de decadência sempre foram épocas em que a pregação havia declinado? E o que sempre pressagia o alvorecer de uma reforma ou de um avivamento é a renovação da pregação. Não somente um novo interesse pela pregação, mas uma nova espécie de pregação. O avivamento da autêntica pregação sempre anunciou de antemão esses grandes movimentos na história da igreja. E ao chegarem a reforma e o avivamento, eles sempre têm conduzido a grandes e notáveis épocas da mais profunda pregação que a igreja já conheceu. Assim, como isso foi verdade no começo, conforme descrito em Atos dos Apóstolos, assim também isso aconteceu após a reforma protestante. Lutero, Calvino, Knox, Latimer, Ridley, todos estes homens foram magníficos pregadores. No século XVII, temos exatamente a mesma coisa, os grandes pregadores puritanos e outros. E no século XVIII, Jonathan Edwards, Whitefield, os irmãos Wesley, Rowland e Harris, todos eles foram grandes pregadores. Foi uma era de pregação grandiosa. Onde quer que haja reforma e avivamento, o resultado será sempre este, inevitavelmente. Portanto, a minha resposta até esta altura, a justificação da minha afirmativa de que a pregação é a tarefa primordial da igreja, está alicerçada na evidência das Escrituras, bem como nas evidências confirmatórias e comprovadoras apresentadas pela história da igreja. Prosseguiremos a fim de raciocinar e argumentar mais sobre essa afirmativa.